Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 a doutora Mônica de Oliveira Paiva Brandi, que é delegada de polícia, graduou-se em Direito em Belo Horizonte, é natural de Belo Horizonte e está em Montes Claros há 7 anos, onde também leciona no curso superior de Direito. Ela vai nos falar sobre as funções da Polícia Civil e o entrosamento da Polícia Civil com a comunidade, com o público. Eu pergunto à doutora Mônica a principal diferença entre a polícia repressiva e a polícia judiciária, doutora. Bem, o sistema de segurança pública ele é composto por vários atores. E dentre esses atores que constituem esse sistema, nós temos a polícia. Em Minas Gerais, nós temos a Polícia Civil e a Polícia Militar. A Polícia Militar é a polícia repressiva, que atua na prevenção e na repressão da prática do crime. Atua na prevenção, tentando evitar que o crime aconteça, e na repressão, no momento que o crime acontece, a Polícia Militar chega para reprimir, coibir a prática do crime. A Polícia Civil é a polícia judiciária. É a polícia que atua no momento posterior à prática do crime. É a polícia que trabalha com a investigação criminal. Nossos trabalhos são direcionados para que a gente identifique o autor do crime e que a gente prove que, de fato, esse crime aconteceu, o que a gente chama da materialidade do crime. Então, a polícia judiciária, que é a Polícia Civil, trabalha com um inquérito policial e, nesse inquérito policial, a gente busca apurar o autor e constatar a efetiva ocorrência desse delito. Doutora Mônica, para chegar a um resultado de um crime, a certeza de que um crime foi cometido por uma determinada pessoa, há um inquérito policial. Fale para nós, por favor, a função da Polícia Civil na feitura, na confecção desse inquérito policial. Então, o nosso objeto de trabalho na Polícia Civil é o inquérito policial. Como eu já havia dito anteriormente, o nosso objetivo, os nossos trabalhos são desenvolvidos para identificar a autoria do crime. No inquérito policial, a gente ouve as testemunhas, que presenciaram a ocorrência do crime. A gente interroga o autor do crime. Nós trabalhamos na produção de provas periciais. A Polícia Civil, toda a Polícia Civil, em toda a cidade, tem um setor de perícia. E lá tem vários peritos, capacitados a realizar uma série de perícias, desde um exame grafotécnico até um exame de microcomparação balística, que é aquele em que a gente analisa se o determinado projétil saiu ou não de uma determinada arma de fogo. O exame grafotécnico é aquele que a gente verifica se de fato uma pessoa, se aquela letra daquele documento é da pessoa ou não. Então, a gente trabalha com esses exames periciais, exame de DNA. No encerramento do inquérito policial, tem uma outra coisa muito importante também. Nós temos um setor, que é o setor que a gente chama de Instituto Médico Legal, que é onde são feitas as perícias médico-legais, que a gente constata a ocorrência de lesão corporal, a ocorrência de conjunção carnal, por exemplo. São feitas as autópsias, na apuração dos crimes de homicídio. E são esse conjunto de atribuições que a polícia tem dentro do inquérito policial. E são usadas essas várias funções dentro da polícia. E no encerramento desses trabalhos que são realizados pelos escrivães de polícia, pelo delegado de polícia, pelos investigadores de polícia, pelos peritos, pelo médico legista, tudo isso, todos esses trabalhos são condensados dentro do inquérito policial. É importante falar também da função de cada um daqueles que trabalham na polícia. O delegado de polícia, ele preside, é o presidente do inquérito policial, é o coordenador
do inquérito policial. O escrivão de polícia é aquele que reduz a termo as declarações do ofendido, o interrogatório do investigado, os depoimentos das testemunhas. O investigador de polícia é aquele que vai para o campo, ele vai fazer a investigação, ele vai apurar os fatos, né? Como eu já disse, o perito é o técnico especializado, né, que faz uma análise técnica de uma prova material, e o médico legista. E no encerramento de todas essas funções, né, a gente tem a elaboração de um relatório que conclui o inquérito policial, e esse inquérito policial é remetido para o Poder Judiciário. Doutora, ao remeter para o Poder Judiciário, em tese, está encerrada a função da polícia. E eu gostaria de perguntar, a Polícia Civil no caso, eu gostaria de lembrar a você o seguinte: a imprensa costuma dizer que uma pessoa foi presa 50 vezes. Obviamente, se ela foi presa 50 vezes, é porque ela foi liberada 49 vezes anteriores, porque essas vezes anteriores é que permitiram que ela, em liberdade, cometesse outros crimes para serem presos novamente. A Polícia Civil faz esse trabalho de prisão e remete, no caso, ao Poder Judiciário. Ela encerra a sua participação? Se a pessoa é solta, já é uma questão devida ao Poder Judiciário? Como funciona essa questão? Na verdade, no momento da prática do crime, normalmente quem atua nesse primeiro momento é a Polícia Militar. A Polícia Militar leva esse suposto autor da prática do crime até a Polícia Civil. Na Polícia Civil, o caso é levado ao conhecimento de um delegado de polícia, que normalmente é o primeiro bacharel em direito a ter contato com o caso, com o fato. A primeira análise do ponto de vista jurídico é feita pelo delegado de polícia. Muitas vezes acontece da circunstância, né, das circunstâncias do caso concreto, não haver os requisitos necessários para a autuação em flagrante. Então, o delegado de polícia, conhecedor das leis penais, ele muitas vezes acha por bem não autuar em flagrante, porque acredita não estar presentes os requisitos para prisão em flagrante. Outras vezes, muitas vezes, o delegado de polícia acha que estão presentes os requisitos para prisão em flagrante e autua em flagrante aquela pessoa, aquele suspeito, autor de um crime. Essa prisão em flagrante vai ser posteriormente encaminhada para o Poder Judiciário. E pode acontecer de chegar no Poder Judiciário e um juiz achar que não estão presentes os requisitos para a manutenção daquela prisão cautelar. Né? A prisão em flagrante é uma prisão cautelar, é uma prisão, a gente pode dizer, é uma prisão precária. A qualquer momento ela pode ser relaxada, o preso pode ser liberado por meio de habeas corpus, liberdade provisória ou relaxamento de prisão em flagrante. Então, eu acredito que é isso que acontece. Quando a gente analisa o crime sobre o crivo das leis e das normas, né, das leis processuais penais e do direito penal, e, sobretudo, sob o ponto de vista da Constituição, muitas vezes é necessário liberar a pessoa que foi presa naquele momento, porque não estão atendidos os requisitos legais. Doutora Mônica, como que funciona a Polícia Civil em Minas Gerais e, notadamente, em Montes Claros? Olha, hoje em Montes Claros, a Polícia Civil não trabalha mais com o critério da especialização, da especialidade, né? Hoje nós trabalhamos com o critério territorial. Então, a cidade de Montes Claros hoje está dividida em 4 áreas, que a gente chama de 4 distritos policiais. Cada um desses distritos corresponde a um determinado número de bairros. Eu, por exemplo, trabalho na 2ª Delegacia Distrital de Montes Claros e atendo por 60 bairros, desde o Vargem Grande até o bairro Ibituruna. E, acontecendo um crime em um desses bairros, eu sou responsável pela apuração da prática daquele crime. Então, esse é o critério empregado hoje. Muitas vezes as pessoas se direcionam até a Polícia Civil achando que vão ser atendidos por um delegado especializado em furtos e roubos,
por uma delegada especializada em atendimento à mulher, por um delegado especializado em atendimento à criança e adolescente. Esse critério não é mais adotado. É uma questão de política governamental. O governo do Estado achou que é melhor para o exercício de nossas funções que a gente atue por regiões. Doutora, não havendo mais hoje, por exemplo, a Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, como que fica hoje o atendimento às vítimas de violência doméstica? A Lei Maria da Penha e outras situações análogas às quais você pode interferir e, aliás, juntar e colocar nessa sua resposta. Olha, o atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar é feito em cada um dos distritos policiais. Em cada um dos distritos policiais tem uma delegacia onde é feito o atendimento da mulher. Então, essa mulher vai ser atendida ou no primeiro distrito policial, no segundo, no terceiro ou no quarto distrito policial. E, normalmente, ela é atendida por uma delegada mulher, porque em cada um desses distritos nós temos uma delegada de polícia. E lá a gente faz o encaminhamento. Ela pode fazer um requerimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Nós encaminhamos esse pedido de medidas protetivas para o Poder Judiciário. É um procedimento bastante rápido, célere. A gente recebe a resposta do Poder Judiciário, que decreta as medidas protetivas. Muitas vezes o autor ele tem que permanecer a uma determinada distância da vítima, ele tem que sair de casa, ele tem que permitir que a vítima entre dentro de casa e tire seus objetos pessoais. Então, essas são as medidas protetivas decretadas pelo Poder Judiciário e que cabe a nós também, a Polícia Civil, fiscalizar. Posteriormente, é feito um inquérito policial e nele nós apuramos, né, a prática do crime, se houve prática do crime, e encaminhamos para o Poder Judiciário. Mas é importante ressaltar que, embora não haja delegacia especializada, há o atendimento da vítima de violência doméstica e familiar em Montes Claros e é feito, eu acredito que é feito de uma forma, dentro das nossas possibilidades, é feito de uma forma adequada. Na polícia, lá no prédio da polícia, nós contamos com uma equipe de apoio de uma faculdade de Montes Claros. A doutora Gislane firmou uma parceria com essa faculdade e nós temos lá uma psicóloga e estagiários, né, estudantes de direito, que fazem o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Mas é uma coisa que foi batalhada pela polícia, né? É uma parceria firmada com a comunidade. Doutora, incluindo esses casos de inquéritos envolvendo violência contra a mulher, a violência doméstica, e outros processos, há muitos processos que a delegacia faz no segundo subdistrito, ou a Polícia Civil como um todo, aqui em Montes Claros? Olha, é muita coisa mesmo que muitos procedimentos tramitam na delegacia. Muitos inquéritos, a gente trabalha com inquérito policial, nós trabalhamos com procedimento de apuração de ato infracional, nós trabalhamos com o termo circunstanciado de ocorrência, que é o procedimento que a gente instaura para apuração de crimes de menor potencial ofensivo e que no encerramento a gente encaminha para o juizado especial. A gente trabalha na apuração de crimes de homicídio, que são crimes de alta complexidade, né, que tem muito envolvimento do crime organizado, né, e o tráfico de drogas. Nós trabalhamos com procedimentos, com inquéritos de Maria da Penha, com medidas cautelares, né, que a gente chama de expediente apartados de medidas protetivas, e com o inquérito policial, que vai dar origem ao processo penal. O leque de atribuições é muito grande, então são muitos procedimentos. Eu posso te falar hoje que tramitam na delegacia onde eu trabalho mais de 2.000 procedimentos investigativos, entre inquérito policial, termos circunstanciados de ocorrência e procedimentos de Lei Maria da Penha. Muito bem. Orientando o direito, teve o privilégio de conversar com a doutora
Mônica de Oliveira Paiva Brandi, a quem agradecemos pela entrevista, e pedimos ao nosso telespectador que nos espere, porque amanhã, em Querendo Deus, apresentaremos uma programação diferente.